1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e Brasil, por Laurentino Gomes. Antes de começar com a história do livro, eu quero explicar um pouco sobre alguns personagens. Começando com a Rainha Louca, Dona Maria I, mãe de Dom João, foi considerada incapaz de governar antes de ser arrastada para viver no Brasil. A Rainha Louca vivia no castelo de Queiluz, cerca de 10 quilômetros de Lisboa. Ela era considerada louca, pois alegava ver seu pai morto, como uma massa calcinada de cinzas, sob um pedestal de ferro derretido, negro e horrível, que uma legião fantasmagórica tentava derrubar. E ela era extremamente religiosa, a ponto de proibir médicos de vacinar o seu herdeiro contra a varíola, o que causou a morte dele. O príncipe medroso. Dom João VI era o príncipe regente de Portugal. Ele era medroso e indeciso, e não havia sido educado para governar o trono, já que era o segundo filho de Dona Maria, mas seu irmão mais velho morreu de varíola. Carlota Joaquina, mulher de Dom João. Nas crônicas, livros e filmes inspirados nela, Carlota Joaquina é retratada como uma esposa infiel e uma mulher feia, maquiavélica e infeliz. Não há comprovação que ela era infiel, mas maquiavélica e infeliz foi. Também foi considerada feia. Ela era inteligente e vingativa. Ela possuía cicatrizes resultadas de varíola, e era manca, pois caiu de um cavalo quando criança. Napoleão Bonaparte. Resumindo, ele era o imperador da França, que revolucionou a arte da guerra e basicamente dominou a Europa inteira sem perder batalhas. Seu nome tinha tanto poder que, quando Dom João soube que ele tinha suas tropas na fronteira de Portugal, decidiu na fuga para o Brasil. Devido à ameaça de Napoleão Bonaparte, Dom João fugiu de Portugal para a colônia Brasil. Napoleão estava em guerra com a Inglaterra, antiga aliada de Portugal, e havia decretado o bloqueio continental com a Inglaterra, que consistia no fechamento dos portos europeus para comércio de produtos britânicos. Em novembro de 1807, as tropas de Napoleão marcharam em direção a Lisboa com o intuito de destruir a coroa portuguesa, pois Portugal não aderiu ao bloqueio. E por tal ameaça, Dom João decidiu fugir para o Brasil, levando toda a família real com a maior parte da nobreza, os tesouros e todo o aparato do Estado, sob a proteção da Marinha Britânica. O plano de mudança para o Brasil era antigo, mas como foi executado à pressa, na embarcação foram esquecidos livros da Biblioteca Real e prataria da Igreja, junto com outras centenas de bagagem. Em 1807, quando foi sugerida a mudança para o Brasil, pensaram em levar apenas o herdeiro do trono português, Pedro I do Brasil. Mas rapidamente o plano evoluiu, para levar tanto a família real quanto a corte, nobreza e funcionários. A viagem foi difícil, havia cerca de 10 a 15 mil pessoas nos navios, o que era muita gente considerando que Lisboa tinha cerca de 200 mil habitantes. Entre os tripulantes estavam pessoas da nobreza, conselheiros reais e militares, juízes, advogados, comerciantes e suas famílias. Também viajavam médicos, bispos, padres, damas de companhia, camareiros, pajens, cozinheiros e cavalariços. Durante a viagem, o navio Afonso de Albuquerque foi infestado de piolhos, sendo necessário que as mulheres raspassem a cabeça e passassem banha de porco e pó antisséptico à base de enxofre na careca. Os navios passaram por intensas tempestades e se perderam uns dos outros. Os tripulantes, com enjoo, vomitavam sobre os parapeitos dos navios. Além disso, devido ao calor das zonas tropicais, ratos, baratas e curunchos infestaram os depósitos de mantimentos. Sem água, pois ficou contaminada por bactérias e fungos, a bebida comum era vinhos baratos. E sem alimentos, algumas pessoas ficavam doentes. Após 54 dias de viagem em alto mar, Dom João aportou em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808, o que não estava de acordo com o plano criado ao sair de Portugal, mas aparenta ter grande razão política. Dom João passou um mês na Bahia, dias que foram de festas, comemorações e decisões julgadas importantes para o Brasil. Até então, o Brasil era um monopólio dos portugueses. Mas antes de partir para o Rio de Janeiro, Dom João assinou a Carta Régia, de abertura dos portos ao comércio de todas as nações amigas. Os portos brasileiros foram abertos para comércio com todas as nações em paz com Portugal, o que no caso da Europa seria apenas a Inglaterra. Quando a coroa portuguesa chegou no Brasil em 1808, a corte encontrou uma colônia atrasada e ignorante,
com um amontoado de regiões que não tinham contato entre si, sem comércio qualquer, nem nenhuma outra forma de relacionamento. A maioria da população estava localizada no litoral. A população indígena era estimada de 800 mil pessoas, e em cerca de 3 milhões de habitantes no total, a cada 3 habitantes, um era escravo. Antes da chegada da família real, o Brasil sofria muitas carências, como faltas de estradas, escolas e outros. Após a chegada da coroa em 1808, o país começou a passar por grandes mudanças, pois o príncipe regente estimulou o povoamento e a exploração das riquezas da colônia. Em pouco tempo, o Brasil, Dom João autorizou a construção de fábricas e de estradas e escolas de ensino superior, sendo que uma minúscula parte dos homens livres eram alfabetizados. Ele também criou o Banco do Brasil. O país sofreu mudanças no aspecto administrativo, entre outros. Durante os 13 anos em que Dom João ficou no Brasil, a população que ficou abandonada em Portugal sofreu com fome, tanto que entre 1807 e 1814 o país perdeu uma quantidade enorme de habitantes, cerca de 500.000 de pessoas, devido à fome e à guerra. Além disso, Portugal também empobreceu economicamente, pois após a abertura dos portos brasileiros, os comerciantes que eram beneficiados pelo monopólio do comércio foram prejudicados, e Portugal não era nada sem o comércio brasileiro. Cerca de uma década depois, a população portuguesa se revoltou contra o abandono da coroa portuguesa e se rebelou contra o domínio inglês, e exigiram o retorno de Dom João VI. Com medo de perder Portugal, Dom João retornou a Lisboa e deixou o Brasil sob comando de seu filho, o príncipe Dom Pedro. Dom João partiu em 26 de abril de 1821, com cerca de 4.000 portugueses, às vésperas da independência, em 1822. Antes de retornar para Lisboa, Dom João fez a limpa nos cofres do Banco do Brasil, deixando o Brasil em dificuldade econômica. Esse saque de cofres causou drásticas consequências para a economia brasileira. Com a vinda da família real, os conflitos regionais foram amenizados, evitando assim a separação das províncias, o que seria inevitável caso continuassem os conflitos. Dessa forma, o Brasil não seria um país continental como é hoje, mas sim dividido em diferentes nações. Então, o Brasil se manteve um país de dimensões continentais graças a Dom João. Por isso que atualmente é um país de grandes influências da língua e da cultura portuguesa. Após a sua saída, Dom João perdeu para sempre o país, resultado da independência brasileira.